Nós fizemos um levantamento do princípio do melhor interesse da criança ao completar 10 anos da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. E foi interessante que os alunos fizeram uma porção de investigação de vários tribunais. Eu trago aqui apenas, e depois já encerrando com a chamada de atenção do Dr. Rubens, de alguns pontos de identificação do princípio do melhor interesse. Uma das questões polêmicas é a súmula 383 do STJ, em que diz que a competência para processar e julgar as ações conexas do interesse do menor, ainda uso a expressão menor, é, em princípio, foro do domicílio do detentor da sua guarda. Vocês têm, nós tivemos nesse estudo de conflitos de competência, para saber qual é o juiz competente, uma série de conclusões, que depois que chegaram a essa súmula. Em recente decisão, março desse ano, acho que o STJ, através do ministro Raul Araújo, julgado em 14 de março de 2012, eu acho que deixou claro a questão. A competência territorial nas ações que envolvam medidas de proteção e discussão sobre o poder familiar é do juízo do domicílio dos pais ou responsáveis e ainda do lugar onde se encontra a criança quando há falta dos seus responsáveis. Na interpretação do dispositivo citado, deve-se considerar o interesse do menor, segundo o qual se prefere o juízo que tem maior possibilidade de interação com as crianças e seus responsáveis. Então, o princípio do juízo imediato se baseia no melhor interesse da criança, ou o melhor interesse da criança tem aí a vertente do princípio do juízo imediato. Esses acordos, eu queria chamar a atenção, talvez mais à frente, quando nós estivermos no debate, uma das questões, eu vou encerrar com esse tema, a questão se o sistema atual autoriza ou não a adoção consentida. Ou seja, esse é um dos temas mais polêmicos da atualidade. Ou seja, a lei prevê, lá no artigo 45, a adoção depende de consentimento dos pais e responsáveis do representante legal. O consentimento prevalece desde a primeira legislação ligada à questão da adoção. E a última versão, que é a Lei 12.010, não extinguiu o consentimento. Muito bem, o artigo 50, parágrafo 13, fala que estão dispensados da habilitação quando se tratar de adoção unilateral, um dos cônjuges adota o filho de outro, formulado por parente com o qual a criança já mantenha vínculos de afinidade e afetividade, ou quando já estiver com a guarda legal ao maior de 3 anos. Aí fica a pergunta, e aquela adoção em que a criança é encaminhada diretamente ou apresentada pelos adotantes? Será válido? Está proibido? O artigo 166 fala de que aquele que vai entregar para adoção tem que atender aqueles critérios. Então, ficou essa indagação o seguinte: qual é a orientação dos tribunais? Eu queria dizer aos senhores que existem acordos do STJ que não afasta. Eu não quero dizer com isso que a regra nós estamos preterindo ou nós estamos abandonando o critério da lei. O critério da lei é a habilitação, é seguir a regra do cadastro. Isso é o básico. Isso é uma estrutura válida. Isso é uma estrutura que permite que não haverão, em princípio, desvios. Mas nós sabemos muito bem que existem comarcas ou existem situações reais nesse país em que não existe abrigo, que ainda não existe esse cadastro, ou se o cadastro existe, ele não abrange situações que permitam a ser esse atendimento, e muitas vezes os juízes estão pedindo, pelo amor de Deus, que alguém acolha aquela criança, porque não existe estrutura para isso.
E isso eu tenho me permitido fazer adoções fantásticas. Por quê? Os adotantes estão habilitados, e isso é fundamental, o nome está no cadastro, então o juiz de Cacimba de Dentro, na Paraíba, a primeira coisa que ele vai ver é se aquele casal está habilitado, e que bom que exista alguém que venha fazer essa habilitação. E eu quero me reportar aqui, encerrando, e depois eu poderia entrar em outras questões, um acórdão do Estado do Rio, do desembargador Najib, que passou a ser um acórdão meio paradigmático nessa questão. Ele conclui o acórdão dizendo: nada, absolutamente nada, impede que a mãe escolha quem seja os pais do seu filho. Às vezes é a patroa, às vezes é a vizinha, em outros casos, um casal de amigos que tem uma maneira de ver a vida, uma retidão de caráter que a mãe acha que seriam os pais ideais para o seu filho. É o que se chama de adoção intuito personae e que não está prevista na lei, mas também não é vedada. A omissão do legislador em sede de adoção não significa que não existe a tal possibilidade. Ao contrário, basta lembrar que a lei assegura aos pais o direito de nomear tutor ao seu filho, artigo 1729. E se há possibilidade de eleger quem vai ficar com o filho depois da morte, não se justifica negar o direito de escolha em dar em adoção. Eu acho que esse acórdão, ele é significativo, é de um tribunal estadual, em que o Estado do Rio, onde eu advogo, em que o Tribunal de Justiça não tem assumido como regra rígida a questão, apreciando cada caso, mas tendo a preocupação sempre de os adotantes estarem habilitados e estarem no Cadastro Nacional. Eu, por hora, interrompo a minha exposição, me proponho no debate estar abrindo outros assuntos e agradeço a oportunidade de estar participando. Muito obrigada. Eu agradeço, então, essa primeira participação da professora Tânia, e eu não sei se o desembargador Malheiro estava aqui quando a gente estabeleceu algumas regras, interpretação das regras desse encontro, mas nós estamos fixando em 15 minutos essa primeira participação, sem prejuízo depois de se voltarmos ao mesmo tema em outras oportunidades, inclusive com a participação dos nossos companheiros aqui desse encontro hoje. Mas eu acho que a professora Tânia já entrou numa primeira questão que é extremamente polêmica, e principalmente para aqueles estudantes de direito que estão aqui presentes, eu vou tentar traduzir essa polêmica em perguntas. A primeira pergunta seria, então, quais seriam os limites entre o melhor interesse da criança e o respeito à lista, tendo em vista as motivações para a criação da mesma, a criação da lista? A adoção à brasileira é convalidada pelo tempo de convivência entre a criança e os pretensos pais? Quando a lista pode ser desrespeitada sem que haja um estímulo à adoção à brasileira? Então, tentando clarificar um pouco mais essa primeira questão que nós estamos discutindo, eu passo a palavra ao desembargador Antônio Carlos Malheiros. Meus companheiros de mesa, a quem homenageio na pessoa do Dr. Rubens Naves, minhas amigas, meus amigos. Rubens, querido, eu estou pronto para ser adotado. Eu estou brincando pelo seguinte, para afastar minha tristeza. Quase que eu não venho para esse encontro, eu perdi minha mãe há 2 dias atrás, né? E que buraco que faz na gente a ausência da mãe. Como mãe é uma coisa importante, né? Afastando todas as teses freudianas ou não, como mãe é uma coisa visceral, não é? Meu Deus do céu. Já estava idosa, muito idosa, e eu até andei achando que ela seria eterna, não é? Marcante na minha vida, assim como meu pai foi também. Mas, enfim, a vida continua, né? A vida, esse poema inacabado. Eu
tenho aprendido muito com a doutora Tânia, né? Eu leio tudo que ela escreve, até porque eu sou recente, eu estou na área da infância e juventude há só 5, 6 anos. E sou coordenador da infância e juventude, que não tenho função jurisdicional nem correcional. Eu tenho uma função política. É um lado bom desse judiciário tão fechado, né? Judiciário tão ausente ainda na vida das pessoas. Eu costumo dizer para os meus alunos, e principalmente para os alunos juízes, olha, vocês podem ser muito bons em direito, né? Vocês acabaram de passar um dos concursos mais difíceis deste país, mas eu quero saber se vocês são bons em justiça, né? E para vocês serem bons em justiça, vocês têm que caminhar entre as pessoas, vocês têm que sentir o gosto da lágrima das pessoas. E se isso é uma realidade, né, para todos os juízes, não importa a área, principalmente para aqueles juízes que vão trabalhar na área da infância e da juventude. Confesso que os meus primeiros casos eu vou julgar agora em julho, casos atinentes à infância e juventude. Isso porque nós temos lá no Tribunal de Justiça de São Paulo uma Câmara Especial que é composta pelo Conselho Superior da Magistratura, né, que são os mais velhinhos de todos, os desembargadores, e eu agora vou substituir o presidente da seção de Direito Público, vou fazer parte desse Conselho Superior da Magistratura e vou julgar os meus primeiros casos. Portanto, a minha leitura, meu estudo está realmente à flor da pele em relação a todos os aspectos polêmicos que eu vou ter que enfrentar nesses meus primeiros julgamentos da infância e juventude. Realmente, eu tenho para mim que o aspecto mais polêmico de todos, né? Eu tenho sido muito entrevistado em relação à adoção por parceiros, por casais homoafetivos, né? Eu tenho sido entrevistado a respeito da adoção por estrangeiros, mas a adoção intuito personae é, com certeza absoluta, o aspecto mais polêmico. Eu concordo plenamente com a doutora Tânia, né? Eu eu tenho certeza absoluta que cada caso deve ser estudado de uma maneira distinta da outra, né? Eu já fui um pouco mais radical, aliás, é o perfil dos juízes de primeiro grau em São Paulo, do segmento da fila sem olhar para os lados, ou seja, não me firam, não vamos quebrar a ordem da fila, quando, na verdade, muita coisa pode acontecer com valores éticos e jurídicos importantíssimos paralelamente à fila. Portanto, cada caso é um caso, né? Tenho visto decisões bastante injustas relativas a pessoas, a crianças que são retirados de lares lares que estavam trazendo coisas muito boas para essas crianças, em face daquele casal, daquela pessoa ter quebrado a fila. A fila é importante, não é? Eu tenho uma das minhas buscas como coordenador da infância e juventude, não é, de políticas públicas, essa é a minha principal função como coordenador,
eu tenho estudado e nós temos nos deparado com uma coisa pavorosa, que é o tráfico de crianças, não é? Então, nós temos agido com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal, com a própria Polícia Federal em relação a tráfico de crianças. Semana passada mesmo, eu tive contato com uma grande rede, né? Acabei topando com esta rede de tráfico de crianças, né? E já o GAECO, que é um serviço especial do Ministério Público de São Paulo, já está em ação com o que eu consegui descobrir. E, realmente, o grande temor desses juízes tão severos em relação à fila é que, realmente, nem todas aquelas crianças que os casais dizem, olha, acabou ficando lá em casa, não é? Era empregada da casa e ela foi embora e as crianças ficaram. Tem muita criança que está sendo comprada, não é? Do norte e nordeste e também do sul. Aqueles que querem crianças, meninas recém-nascidas, brancas, principalmente meninas filhas de pais loiros com olhos azuis. Nós vimos até o preço outro dia de uma criança como essa. Custa R$30 mil uma criança deste perfil. Então, diante desta tragédia, eu vejo que os nossos juízes ficam realmente muito atentos em relação às crianças que eles estão dando em adoção, da onde vem e quem é aquele casal, não é? A adoção in tutto personae é uma coisa que merece ser remodelada, merece ser reestudada, e realmente a gente tem que abrir esse leque. Eu termino dizendo o seguinte, que realmente o afeto é o melhor elo, até mesmo para as relações jurídicas, não é? Eu percebi isso não cuidando de crianças, né? Eu deixei o meu voluntariado nas ruas no início dos anos 80, porque eu percebi que no mundo havia chegado uma coisa chamada AIDS e que estava matando as pessoas. E eu fui tomar contato com esses primeiros doentes com AIDS e os vi absolutamente sozinhos, abandonados por suas famílias tradicionais, por suas famílias regulares. E eu comecei a trabalhar na minha cabeça, não é, novas ideias de família, isso nos anos 80. E teve aquele dia que foi absolutamente marcante para mim, que eu estava com um jovem cantor de 25 anos, que estava morrendo, e morrendo muito feio. A AIDS, naquela época, detonava a pessoa rapidamente, deixando-a muito feia. Eu estava com aquele jovem cantor que pediu que eu tirasse a máscara de oxigênio, porque ele queria cantar. E eu disse para ele, falei, você está tão ofegante, você não está conseguindo nem falar, né? Eu vou colocar a máscara novamente em você. Ele falou, não, eu tenho o direito de morrer como eu quiser, e eu quero morrer cantando, e eu peço que você cante comigo. Eu sentei do lado dele e comecei a cantar com ele. E olhei para uma porta e vi uma mulher que chorava, mas não entrava na sala. Eu parei de cantar e fui falar com aquela senhora. Falei, a senhora está chorando, eu posso lhe ajudar? Ela falou, ninguém pode me ajudar. Estou vivendo uma grande contradição. E a contradição é o seguinte, em primeiro lugar, estou emocionada por ver que nenhum dos nossos familiares, eu falei, como nossos familiares?